Paz e graça, irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje eu quero gravar aqui para vocês um assunto que é um pouco polêmico. Muitos às vezes entendem de outro jeito e outros entendem de outro. E às vezes assim, questões nos perguntando, que alguém diz assim, mas nós precisamos estudar a Bíblia, uma necessidade. Eu digo para vocês, claro que há necessidade. A palavra examinar é sinônimo da palavra estudar. O Senhor Jesus mandou nós examinarmos. Mas, mediante essas questões, eu gostaria de colocar diante de todos vocês, irmãos, com mais clareza, um estudo referente a esse aspecto. Não é bem uma pregação, mas é um estudo, ok? Os irmãos não reparem, estou um pouco enfermo, então estou tomando um chá aqui. Bom, irmãos, nós vamos, para dar início a esse assunto tão maravilhoso, nós vamos ler aqui no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, irmãos, no capítulo 2, nós vamos ler capítulo 2, versículo 15, aonde diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Deu para entender, irmãos? Então, somente até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas eu vou repetir novamente. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, a estudar a Bíblia, você vai expressar, irmãos, um exercício, ou melhor, você vai estar fazendo um exercício, um esforço, e com diligência você começa a apresentar-se, não para exibir a sua carne, mas apresentar as palavras que saem da sua boca, aprovadas, porque estão escritas realmente. Você não tem dúvida daquilo que você está falando, porque está registrado no livro, e você tem o sagrado livro nas Sagradas Escrituras, e assim aquele que te ouve vê você como uma pessoa que está aprovada, e é reconhecido também como um obreiro, alguém que trabalha, alguém que se esforça, alguém que faz aquilo que tem que ser feito. Quando você vai num trabalho, você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Espiritualmente, a mesma coisa, nós temos que nos esforçar, para nós entendermos. Claro que primeiro nós temos que orar. A oração e pedir a Deus que nos cinja com seu Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos ir somente dentro do limite que Deus nos capacita. Certo, irmão? Queremos ir além daquilo que nós possamos entender. Então, havendo esse esforço que deve ser empregado, você não precisa ter medo e nem ter vergonha por nenhuma razão ou humilhação. Por quê? Porque você maneja bem a espada para corte reto e inclui também dentro deste mesmo assunto, irmãos, as condições necessárias para que você possa abrir a sua boca e falar com muita certeza aquilo que você está falando, porque você já se dedicou naquilo que você hoje está fazendo. Tem que haver dedicação. Por isso que a palavra tem que ser a palavra da verdade. A palavra da verdade é aquela que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Não é aquilo que nós achamos que é verdade. Nós não podemos viver de achismo. Nós temos que ter convicção daquilo que falamos. Quando nós não temos, nós até podemos explicar. Eu não sei bem se é assim. Se alguém pode ajudar, no estudo principalmente. Quando eu faço isso, eu pergunto. Por quê?
Nós não somos dono da razão. Mas sobre o que está escrito a respeito da salvação, nós podemos sim ter certeza, porque as Escrituras são verdadeiras. E nós, absolvendo das Escrituras, nós vamos ver, irmãos, esse mesmo livro, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ver aqui que está escrito, irmão. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e instruído para toda boa obra. Então, quando você se dedica, logicamente que você recebe a inspiração de Deus. Você não vai ficar na letra apenas, naquilo que está. Deus te dá a inspiração para você interpretar aquilo que você leu, mas porque você se esforçou. Não vai eu querer chegar em qualquer lugar e abrir a minha boca de qualquer maneira, porque abrindo a boca Deus vai falar na minha boca, não. Deus fala, se houver uma necessidade que você não teve oportunidade, você foi pego de surpresa, você tem algo armazenado dentro de você, porque o Espírito Santo retém aquilo que é dele, irmão. Não é? E nós vamos lá e nós começamos a entender, irmão, que a Bíblia, ela sempre vai projetar para nós as coisas boas, as coisas de Deus, desde o começo ao fim. Então nós nunca devemos menosprezar a Bíblia, em hipótese alguma. Teve uma localidade aqui que uma pessoa menosprezou a Escritura. Diz que o Velho Testamento, não sei o quê, falou coisas que não devia. Isso não é correto. Um pregador que faz isso, irmão, ele está longe de entender o que é servir a Deus. Nós não podemos menosprezar as Escrituras sagradas. Se há algum texto que eu não entendo, eu deixo, eu não vou me aprofundar naquilo. Ou vou procurar saber o que é. Mas desprezar, isso não, irmãos. Isso aí é uma coisa grave. Vou falar que nós não precisamos, a Bíblia deve ser respeitada. A Escritura, ela tem o seu valor, desde a primeira página até a página em branco, até a última página. Porque custou para alguém fazer aquilo. Nós temos que valorizar aqueles que trabalharam também. Não só pensamos assim, não, eu valorizo a Escritura. Eu valorizo a Escritura, mas aqueles que fizeram o trabalho escritural foram homens de Deus. Não é fácil, irmãos. Naquela época que o cristianismo estava sendo perseguido, os irmãos imaginem, no ano de 95, mais ou menos, depois de Cristo, de 95 a 96, foi quando foi escrito o Apocalipse, numa época em que havia uma grande perseguição contra os cristãos, que eram mortos cristãos. Imagine João, irmão, na ilha de Patmos, o trabalho que ele teve. Eu não sei se ele escreveu justamente na ilha de Patmos, se bem que se olharmos o texto, nós vamos ver que está escrito lá, que o Senhor falou para ele escrever. Mas nós não conseguimos, não temos uma noção de que forma que foi aquilo. Sabemos que ele escreveu, mas que ficou pronto no ano 95, entre 95 e 96, depois de Cristo. Jerusalém até já tinha sido destruída, porque ela foi destruída no ano 70. Entendeu, irmãos? Então nós temos que valorizar o que está escrito. Valorizar, porque na própria Bíblia está dizendo, irmão, no capítulo 3, versículo 16 de João, nós vamos ver um maior valor que Deus deu para nós, que nós não merecíamos. Ele nos amou de uma forma inexplicável. Está escrito em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você veja como Deus, irmãos, ele amou a nós, irmãos. Então nós temos que ter esse cuidado, né, irmãos? Também está escrito em João 4, versículos 7 e 8. 1 João, que nós não, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus.
Agora vejamos bem, aquele que não ama, olha só, irmão, não conhece a Deus porque Deus é amor. Como é que pode uma pessoa não amar o seu irmão? Eu vi hoje, irmãos, um vídeo de um irmão, eu fiquei assim, meu coração doeu um pouco, porque não vou falar o nome do irmão, claro, ele tem um canal, é um irmão muito humilde, defende uma instituição, ele tem um vídeo, ele tem um canal, ele às vezes faz umas críticas construtivas. Eu me assinei hoje no canal dele por causa da humildade dele. Por quê? Eu não vou falar o nome dele. Por quê, irmão? Porque ele fazendo tudo aquilo, a instituição ainda, alguém de lá de dentro, não vou generalizar, né? Deve ter feito alguma coisa contra esse caro irmão. Falaram coisas dele, enfim. Poxa, irmãos, denegrir a imagem do outro, falar mal do outro, irmão, dizendo nome, essas coisas todas. Tem aqueles, irmão, que cada um tem um pensamento. Eu já penso assim, esse irmão é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. Não está falando mal de ninguém. Para que fazer isso com o irmão? Para que maltratar ele, irmão? Isso daí é uma falta de amor. A pessoa diz que é líder de uma denominação, é líder de uma igreja, está na liderança e não compreendeu ainda o evangelho verdadeiro de Cristo. O evangelho de Cristo, irmão, é aquele que procura ajudar as pessoas, não derrubá-las. Não que nós vamos deixar o pecado, a pessoa fazer o que quer, mas nós temos que fazer o possível para ajudar as pessoas a não tropeçar, porque todos nós estamos sujeitos a tropeçar, irmão. Ninguém de nós somos perfeitos. Então nós temos que entender que aquele que não ama não tem conhecimento de Deus. Esse irmão não fez nada. Por que fica difamando o irmão? Por que ficam querendo destruir a vida do irmão? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Porque ele tem um canal na internet? É isso o motivo? Ele é livre. Certo? Irmãos, isso aí é inadmissível. Por isso que eu combato muitas das vezes certas lideranças e eu não escondo. Eu ponho meu rosto aqui e falo. Às vezes eu não falo o nome da instituição, simplesmente, irmão, para não denegrir todos os que estão lá dentro, porque eu sei que tem pessoas boas. Mas quem escuta já sabe. Agora eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre o amor. E o amor, irmão, é isso daí. Nós temos que amar o nosso próximo. Pense que eu não amo pessoas que estão em alguns lugares que eu talvez não me adapte mais. Eu amo. Isso não quer dizer que eu vou perder o meu amor, que eu vou perder. Agora tem pessoas que misturam as coisas. Comparável a uma empresa. Você está numa empresa trabalhando numa diretoria ou tomando conta de um setor e de repente você precisa fazer uma reunião com as pessoas e você chama aquelas pessoas para uma reunião e você tem que ensinar aquilo que, ou passar aquilo que foi mencionado pelos seus superiores. Você vai passar. Tem muitos que não vão gostar. Mas quando acabou a reunião, somos todos amigos. Não podemos ter esse negócio de ficar com mágoas, etc, etc. Por isso eu digo, irmãos, eu não tenho mágoa mesmo. Por quê? Eu consigo, graças a Deus, por misericórdia, separar uma coisa da outra. Tá, irmão? Isso aí não estou me exaltando. Toda honra e glória seja ao Senhor Deus. Agora vejamos aqui, irmãos. Está bem claro escrito aqui. Que o amor, ele é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, do começo ao fim, as Escrituras mostram o que para nós, irmão? A misericórdia de Deus. Nós somos olhar, quer dizer, o irmão lá diz que o Velho Testamento já passou. Então vai lá no Salmo 119, irmão, você que pensou assim, vai lá no Salmo 119, versículo 156, você vai ver assim: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. E agora, não quer dizer a mesma coisa? Aí você vai em 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Vê se não confere com o 119. Como é que o Velho Testamento não tem mais valor? Irmãos,
nós estamos vivendo na nova aliança, mas não podemos desprezar o que foi escrito. Isso daí, irmãos, isso daí é uma falta de ignorância, é uma grande ignorância, porque tudo, desde o começo até o fim, vai indicar só para uma pessoa, para Yeshua, para Jesus Cristo. Tudo. A Bíblia Sagrada, irmãos, as Escrituras Sagradas, seja lá como você quiser chamar, né? Que muitos chamam de Escrituras, outros falam Bíblia. Enfim, ela vai indicar desde o começo até o fim para Jesus Cristo. E teve uma escrita que disse para mim que um líder da sua denominação diz que a Bíblia não salva. Oh, quem salva é Jesus Cristo. Mas a pessoa tem que entender uma coisa, que aonde que ele aprendeu de Jesus Cristo? Uma pergunta para ele aprendeu aonde? Ele aprendeu sozinho? Ele aprendeu sozinho? Se fosse assim então, ele estava lá no meio do mato, na selva, e alguém foi lá e ele teve uma visão, e apareceu Jesus para ele e disse, eu sou Jesus Cristo, e eu morri na cruz. Foi assim que ele creu? Pelo amor de Deus, irmã, a Bíblia, nós dependemos, tudo que está escrito na Bíblia é para a nossa salvação, irmã. Quem te falou isso, viu, irmã? Você que fez a pergunta, nem pergunta nada para essa pessoa aí, porque eu percebi que essa pessoa não tem conhecimento de nada, irmão. A Bíblia, ela implica sim na salvação do ser humano. Porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita, e Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. Certo, irmão? Então temos que ter cuidado quando não sabemos falar e ensinar, é bom nós estarmos calados. E a nossa caríssima irmã que fez essa pergunta, está aí a resposta. As Escrituras, elas revelam a graça de Deus, sim. Se ele falou que não, ele está enganado, ele está errado. Ele não tem estudo bíblico, ele não tem conhecimento bíblico. Ele não, acho que nem lê a Bíblia quem falou isso para a irmã, viu, irmã? Então a irmã pode dizer para ele, entrar no meu canal aqui, e escutar esse vídeo aqui que eu estou fazendo. Porque eu amo ele também, não estou falando bravo não. É porque a irmã perguntou, uma irmã aqui do canal, que a Bíblia não interessa para salvação. Que não interessa o quê? Não interessa é ele que está falando essas besteiras aí todas. Mas que Deus tenha misericórdia dessa alma, irmão, porque a gente tem que amar a todos, como eu acabei de falar aqui, né? Então, irmão, a Escritura, irmão, ela não é uma coisa assim, de qualquer maneira, não. A palavra de Deus é palavra de Deus. Ela manifestou a graça para nós, porque senão eu não conheceria. Se eu morasse lá no Oriente Médio e me desse um Alcorão e falasse que era aquilo ali só, eu ia acreditar naquilo. Mas como eu tenho a Bíblia, hoje eu conheço a Bíblia. Eu sei que esta aqui para mim, eu senti que para mim esta é a palavra do meu Deus. Cada um que escolha lá o Deus que quiser. Eu quero o meu Deus, que é esse aqui, que é o Deus de Israel, que é o Deus eterno que fez o céu e a terra. Agora, se a pessoa quiser escolher outro Deus, problema dela. Também a consequência no fim vai ser dela, não vai ser minha, não é, irmão? Não estou condenando ninguém aqui. Uma que eu não sou juiz, outra que isso aí não compete para mim. Agora, se eu estou falando a verdade, eu estou com bastante precisão. Não tenho nenhuma dúvida disso, nada. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Não adianta ninguém vir falar que contém, que tem defeito ali. Para mim pouco me importa, você vai achar defeito em tudo. O olho humano, irmão, ele só não vê coisa boa. Quando ele quer ver defeito, ele vê defeito em tudo. Ele vai ver defeito no meu chale aqui, vai dizer que está muito vermelho, porque esse aqui devia ser outra cor, vai achar que eu sou de algum partido aí, entendeu? E eu não sou de partido de ninguém, eu sou de Jesus Cristo, entendeu? E vai ver o assim, mas por que você não tem ar? Vai querer saber por que eu não tenho ar quente? Isso aí também é um problema meu. Então, está entendendo, irmão? São coisas que... Tem pessoas que são curiosas, eles não são espirituais, eles são carnais, certo, irmãos? Porque se nós olharmos a Bíblia, nós olharmos com o olho do Espírito, nós vamos ver lá em Números 34, versículo 6, que está dizendo assim, e o Senhor passava diante dele, diante de Moisés, né? E proclamou, o Senhor, ó Senhor Deus misericordioso e piedoso, sofredor, grande em bondade e verdade. Piedoso, sofredor e grande em bondade e verdade. Em 2 Pedro, né, isso é lá no Velho Testamento, né, no Números, livro que Moisés escreveu, né? Agora em 2 Pedro 3,9, está dizendo assim, ó, não retarda, Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longínimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, além de tudo, além dele demonstrar na Escritura, né,
Porque nós não ia saber isso se não tivesse escrito. Além de ele demonstrar na Escritura que ele ama a nossa alma, ele demonstra a sua paciência para conosco, dizendo que não quer que ninguém se perca. Ainda fornece orientações. Fornece orientações em todos os sentidos. Vocês querem ver, irmão? Aqui tem uma matéria que ele fala da família, que diz assim, ó, em Efésios, vamos ler aqui, capítulo 5, 22 a 32, descreve o amor que o marido e a mulher devem ter uns pelos outros. Você vai, então, em Colossenses, você vai encontrar lá, capítulo 3, 18 e 19, esposas, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor, e maridos, amai a vossas esposas, e não a trateis com amargura. Em Efésios 3, 6, 1 e 3, trata da relação do pai aos filhos e dos filhos com os pais, dizendo, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo, e é justo. Honra o teu pai e tua mãe, ó, já está no Velho Testamento isso aqui, é um mandamento, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então você percebe que tem uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo. E eu vou mais longe ainda, vocês querem ver? Aí você vai notar que em Colossenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, está escrito assim, filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não tá ligando com o Velho Testamento? Tem mais. 1 Coríntios 13 fornece uma lista de características, se você for olhar ali em 1 Coríntios 13, do comportamento descrito, irmãos, que nós temos que ter pelas nossas famílias. Então, quer dizer, tudo que falou lá no Velho Testamento, você vai encontrar no Novo, talvez com outras palavras, mas continua. Você tem coisas no Velho Testamento que nós não usamos mais. Não oferecemos sacrifício, etc, etc. Mas isso não quer dizer que nós vamos desprezar. Isso foi no tempo passado. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu como cordeiro imaculado e deu a vida por nós. Então agora nós não precisamos mais matar o cordeirinho, etc, etc. E tem mais, irmão, hein? O Senhor, ele disse lá no Velho Testamento, e ele torna a dizer aqui, para nós não cobiçar, para nós não querer o mal do nosso próximo. E aqui também no Novo Testamento ele vai repetir. Você quer ver como ele repete? Em Romanos 12, 17 ele vai repetir, ó, não torneis mal a ninguém, né? Não torneis a ninguém mal por mal, ele está dizendo aqui. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Algumas coisas, houve uma mudança. Porque aquilo era transitório, houve uma mudança. É claro que na lei dizia assim, olho por olho, dente por dente. Aqui já falou para não fazer o mal. Se o outro te fizer mal, você faz o bem. Mas tem coisas, não quer dizer que que aquilo ali estava errado na lei. Não, aquilo ali era naquele tempo. Mas não podemos desprezar. Porque aquilo ali foi como uma ponte que nos trouxe até aqui. Tudo aquilo ali simbolizava já significava alguma coisa para nós aprender hoje. Nós não podemos desfazer. Em Mateus 7, versículo 12, ó, tudo quanto vos quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ali já usou. Entendeu, irmão? Ele usou a mesma... Vamos supor, o homem... O que você quer que o homem faça por você? Que ele te arranque um dente e te dê um soco? Não, você vai querer que ele te dê um presente. Né? Então você vai lá e dá um presente para ele também. Entendeu? Na lei era diferente, não. Me arrancou um dente, eu vou arrancar um dente dele. Mas usou a mesma linha de pensamento, mas inverteu. Não sei se você está entendendo meu raciocínio. Inverteu a forma de compreensão. Quer dizer que tudo tem uma ligação, irmãos. Basta a gente interpretar as coisas pelo Espírito. E para isso, temos que estudar a Bíblia. Se não estudar a Bíblia, nós não entendemos nada. Em matéria eterna, também, a parte espiritual,
E até a parte da leitura material envolve na matéria eterna. Por quê? Ó, João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, presta atenção, não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem falou isso, irmão? Foi o Senhor Jesus. A própria palavra que tenho proferido a essa o julgará no último dia. Quer dizer, mas como que você vai saber a palavra que ele falou se você não ler, não estudar e não procurar saber qual foi a palavra? Então você vê como é importante a leitura e o estudo e o conhecimento. Aqui, salvo aqueles que não têm, que são pessoas humildes, Deus também sabe como trabalhar, como tratar com cada pessoa, irmão. Se Deus deu uma ferramenta para Paulo naquele tempo, para Paulo falar com doutores, por que ele não deu para Pedro? Podia Pedro também podia. Deus usava muito de Pedro. Mas o que Deus fez? Deus pegou Paulo, por quê? Paulo já tinha... Deus olhou, vou pegar Paulo. Pronto. Paulo sabia vários idiomas. Paulo, ele era uma pessoa que tinha conhecimento da lei, tinha conhecimento do grego. Ele podia usar de Pedro, não tinha problema algum, para ele não tinha diferença. Mas ele preferiu Paulo. Ele pegou aquilo que foi mais prático, não para ele, porque para ele tudo fica prático, mas para demonstrar para nós que nós temos o direito, ou melhor, o dever de fazer a nossa parte, irmãos. Não faz quando a pessoa desculpa a expressão que eu vou usar, quando é preguiçoso, não quer fazer, entendeu? Aí, então fica inventando desculpa, que quer fazer outras coisas, ao invés de fazer aquilo que Deus quer que seja feito, entendeu? Porque nós merecemos alguma coisa de Deus? Eu não mereço. Então Deus nos dá uma oportunidade para nós lermos, estudarmos. Isso já não é uma boa coisa? Já não é uma dádiva? Eu não merecia nem isso. Porque se fosse por causa do nosso pecado, irmãos, está escrito em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito. O que é dom gratuito? É graça, irmão. É favor imerecido. É dom gratuito. De Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E tem irmãos que teimam que a graça não é Jesus Cristo. Ora, irmão, Jesus Cristo é a manifestação da graça quando ele morre na cruz, quando ele entrega o seu Espírito, quando ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando ele vence a morte e o inferno, tudo está em Jesus Cristo, irmão. E Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a salvação. Não tem outro, não tem como mudar essa ideia, esse pensamento. Isso daí, quem quiser mudar, está mudando, querendo mudar as coisas de Deus. E as coisas de Deus são imutáveis nesse aspecto. Deus falou que é Jesus Cristo e acabou. Não tem para ninguém, irmão. Não adianta você querer dizer que é a tua igreja, que é a tua instituição, que é mentira, não é. Porque a misericórdia de Deus não veio até você por causa da tua instituição. A misericórdia de Deus veio até você porque Deus prometeu, através do seu Filho, a vida eterna. Porque Deus falou com você. E a promessa dele está escrito. Aonde está escrito? Em vários lugares na Escritura. Eu posso pegar um versículo aqui de Coríntios e ler, 2 Coríntios 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, está escrito assim, purifiquemo-nos do que, irmão? De toda a impureza, né? Da carne, como do espírito, aperfeiçoando o quê? A nossa santidade no temor de Deus. Porque sem o temor de Deus nós não conseguimos nada. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Certo, irmãos? Não estou dizendo da sabedoria de conhecimento, de inteligência, mas da maior sabedoria que existe. Porque não adianta você também ter conhecimento e não temer a Deus. Fazer tudo ao contrário. Você pode conhecer a Bíblia inteira, mas você fazer tudo errado. O diabo conhece a Bíblia toda, mas ele não obedece nada. Então você tem que estudar e pôr em prática. Não é só estudar e, já estudei, tá bom. Não, já li a Bíblia inteira uma vez, tá bom. Não, não é isso. Não é ler a Bíblia inteira. É você fazer o que a Bíblia quer que você faça. Procurar, pelo menos, porque nós não conseguimos, não é? Mas tudo bem. Porque Deus fez uma promessa para nós. Para quem? Para quem desobedece? Não, Deus fez uma promessa para quem obedece. E muitas das vezes nós não obedecemos direito, mas tentamos. Qual foi a promessa? 1 Hebreus 5, 8, 9.
embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido, olha só, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quer dizer, eu não tenho aquela obediência 100%, mas eu procuro obedecer dentro daquilo que eu consigo. E o que eu não consigo, eu dobro meu joelho e me reconcilio com Deus todo dia, porque eu sei que nós somos imperfeitos. Mas com o conhecimento, irmão, através das Escrituras, nós vamos entender, irmãos, que vamos aprender melhor como nos aperfeiçoar diante de Deus. Mas como que eu posso fazer isso? Estudando, meditando, lendo, entendeu? Então não despreze a leitura, não despreze, porque não é, porque alguns falam assim, não, você está lendo, você está estudando. Não. Se fosse assim, então, irmão, era muito fácil. Você ia numa escola, lia um livro, você fazia a prova na hora e passava. A pessoa tem que estudar, às vezes, aquele livro, aquela matéria da escola, e depois tem que pesquisar, tem que fazer pesquisas, tem que fazer um monte de coisa para poder tirar nota na hora da prova. Assim é espiritualmente. Não adianta nós dizer que eu só conheço a Escritura. Conhecer a Escritura até o diabo conhece, irmão. Nós temos que saber o seguinte, nós temos que conhecer, meditar e se deixar instruir e se deixar guiar por ela, pelo Espírito Santo, através dela. Porque nela não está escrito nada que venha nos prejudicar. Pelo menos eu nunca li na Escritura nada que viesse a prejudicar a minha alma, irmão. Né? Porque na Escritura fala a verdade. Né? E se nós formos em 1 João 8,32, nós vamos encontrar assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para você ficar ciente disso, você tem que estudar a Bíblia. Para quê? Para que você conheça a verdade, que é Jesus Cristo, que você já conhece, mas que você possa conhecer mais a profundidade do grande amor que Deus tem por você, para que no fim de tudo, eu e você e todos aqueles que tiverem essa oportunidade, e aqueles que não tiverem, como eu já disse, Deus tem os seus meios para fazer, herdarmos juntos a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos, graça e paz, e fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus, na paz de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.